ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, ou tenho ouvido, Senhor, a tua palavra, e me sinto alarmado, ou ouvi a tua palavra e temi. Abacuque, ele ouve a palavra do Senhor e ele teme, ele fica alarmado, ele fica preocupado, ele fica com medo a respeito daquilo que ele ouviu da parte de Deus. E aí a pergunta que a gente faz é o seguinte, né? O que será que ele ouviu que ele ficou com medo? Né? O que será que ele ouviu da palavra de Deus que provocou um temor dentro do seu coração? Abacuque primeiro vai responder essa nossa questão, né? Onde o livro ele inicia assim, né? Sentença do Senhor ao profeta, ou seja, uma sentença de Deus. Deus ele decidiu fazer algo, Deus ele já decretou alguma coisa ali e ele só está revelando, ele só está comunicando ao profeta aquilo que ele vai fazer. E é uma revelação sobre o juízo vindouro sobre a nação de Judá, sobre o povo judeu, né? E aí ele se pergunta, né, a Deus, né? Senhor, até quando eu vou clamar, o Senhor não vai me responder? Porque o Senhor mostra a iniquidade e me fazes ver essa opressão? Deus ele fala para Abacuque, eu vou fazer uma obra aqui, eu vou fazer algo maravilhoso que vai deixar todo mundo espantado. Eu vou fazer algo aqui que vai deixar todo mundo pasmado. Aí Deus fala sobre uma nação que viria para poder julgar este povo. Ele está falando ali sobre os babilônicos, né? Que então seriam instrumento de Deus, como diz ali em Jeremias, né? Que a Babilônia era o cálice que era utilizado para punir as nações, né? Ou seja, a Babilônia era um instrumento de Deus para que Deus pudesse derramar a ira dele sobre as nações, um instrumento de punição. Ele está alarmado justamente com isso. Deus ele pegou um povo que é mais injusto do que nós para poder punir as nossas iniquidades, para poder punir os nossos pecados. E aí ele reconhecendo isso, né, Abacuque, ele vai dizer, né, que ele reconhece agora, né, não, eu reconheço que o Senhor levantou essa nação, o Senhor levantou esse povo, o Senhor estabeleceu eles para poder punir severamente a nossa vida, para nos aplicar algum tipo de disciplina. É isso que ele fica alarmado. Ele fica preocupado justamente com isso. Interessante, irmão Juan, porque, assim, às vezes a gente só lê o versículo 2 ali de capítulo 3 e aí a gente só pensa no aviva, Senhor, a tua obra. Então, além desse versículo, tem todo o contexto por trás. Por que ele está clamando por avivamento? Uhum. Por que o profeta está verdade. pedindo ali por um despertar de Deus, um avivamento para o povo? E ele reconhece, né, que Deus ele colocou aquele povo para exercer juízo e justiça sobre eles. Ele fica alarmado por causa disso. Aí ele vai dizer, né, aviva, Senhor, a tua obra. O que é essa palavra avivamento aqui dentro desse contexto agora? Né? Acho que a gente vai pegar um pouco emprestado o hebraico agora para poder entender. Aí a gente define esse termo para poder saber o que é. Por exemplo, a palavra aviva aqui é do hebraico shayá, que significa viver, ter vida, sustentar a vida, reviver. No caso, a pessoa está morta ali, recebe a vida novamente. Ter a saúde restaurada. E a gente vê essa palavra em diversos contextos bíblicos, né? A gente vê em Gênesis 19, 20, que é quando Deus ele vai entrar em juízo com Sodoma e Gomorra. Ele avisa Abraão, vai dizendo assim, ó, eu vou fazer você uma grande nação, mas eu também vou entrar em juízo com Sodoma e Gomorra. E aí Abraão se preocupa, mas o Senhor vai julgar tanto o ímpio quanto o justo, o Senhor vai condenar o justo por conta do ímpio? Aí Deus fala, não, de forma alguma. Aí ele faz uma oração a Ló, né? Abraão ele pede, né, a Deus, e Ló ele é alcançado. Aí Ló ele vai dizer, depois quando os anjos chegaram ali, né, aqueles homens chegaram para ele, falam, nós vamos destruir essa cidade, Deus ele vai julgar essa cidade e você precisa sair daqui. Aí ele vai dizer assim, me permita ir para aquela cidadezinha pequena, para que ali a minha vida, a minha alma viverá. Ou seja, a alma dele seria conservada. Ou seja, Deus, ele preservando a vida de um justo dentro de um contexto onde o juízo dele é iminente. Aqui então nós já temos, irmão Harley, um primeiro princípio sobre o avivamento, que é manter vivo.
No caso, a pessoa que está ali na presença de Deus, está cheia do Espírito Santo, está viva diante de Deus, o fato dela se manter vivo é uma pessoa avivada. Isso, exatamente, irmão, né? A gente vê nesse contexto aqui de Abacuque, que quando Deus vê que Deus já tinha posto o juízo, né? Já tinha falado que iria fazer aquilo, né? Era algo definitivo, obviamente, né? Só que Deus ele lança uma palavra para Abacuque, né? Declarando que o justo viverá pela fé. O que podemos entender é que, embora Deus não viesse mudar a situação, né? Embora Deus já tivesse determinado já um juízo sobre Judá, né? Mesmo assim, ao tanto caos, meio a tanta turbulência e também, às vezes, o descrédito que eles davam às coisas de Deus, a gente vê que mesmo em meio àquilo, ele clamava para Deus para o manter, ou manter a minoria, ou quem sabe a vida dele próprio, né? Manter-se vivo. Então entendemos que o avivamento, o pedido de Abacuque aqui também, é para o preservar, né? Que mesmo em meio, por isso que mais para frente ele vai falar, né? Que ainda que a figueira não floresça, né? E ainda que a vide não dê o seu fruto, e assim sucessivamente. Então, embora que tudo isso aconteça, né? Nós acreditamos que Deus pode nos manter vivo. Embora nós vejamos tudo que estamos acontecendo, ele via tudo que estava acontecendo, a gente via que claramente Deus era fiel para o manter vivo. Então entendemos que um dos sinais do avivamento é manter vivo, ou manter a chama acesa. Que é o que ele pede, né? Ele sabe que o juízo de Deus vai ser eminente e não vai ter retorno. Ele vai julgar aquela nação. Aí ele vai falar assim, Senhor, aviva a tua obra. Ou seja, mantém esse povo vivo. Faz de novo as obras que o Senhor realizou lá no passado. Livra esse povo. Ele sabe que o juízo de Deus é algo eminente. Aí ele vai pedir na ira, lembra-te da tua misericórdia. É alguém que quer ter a sua vida preservada. É alguém que quer se humilhar diante de Deus para que ele saia vivo, né? Diante dessa eminência do juízo de Deus. E o que nos lembra também, acredito que de Jonas, né? Quando Deus ele vai avisar ali a Jonas, Jonas, preciso que você vá a Nínive, pregue uma palavra de arrependimento, porque eu vou entrar com juízo ali naquele povo. Aí a gente conhece a história, né? Jonas quis fugir, foi aquela coisa toda, né? Aquela tempestade em alto mar, e lançaram ele ventre de uma baleia. Ele clamou ao Senhor e Deus ele concedeu essa oportunidade para Jonas ir pregar o arrependimento àquela cidade, né? E a cidade se arrependeu. E a cidade se arrependeu. No caso dos pecados, né? Ou seja, diante do eminente juízo de Deus sobre aquela cidade, o que aconteceu? Jonas chegou lá falando assim, em 40 dias Nínive vai ser destruída. O que o rei fez? Vamos jejuar. Vamos jejuar. Vamos se humilhar. Vamos se humilhar. 3 dias, todo mundo começou falar assim, não, vamos... Até os animais. Rasgaram as vestes diante de Deus, vestiram um pano de saco, foi todo mundo colocar a cara no pó. E olha que nem judeu, nem israelita eles eram, né? Exatamente. Era uma nação gentia. Foi o motivo que Jonas não queria pregar lá. Justamente. Que ele era gentios. Ele era gentil, não... A graça de Deus está acessível só para nós, né? Não, então, mas a graça do Senhor Jesus também alcançou, né? A graça de Deus alcançou aquele povo. E Deus ele viu o arrependimento sincero daquele povo e conservou aquele povo em vida. Ou seja, isso também manifesta o avivamento na prática, né? O anúncio do juízo de Deus foi dito ali para aquela cidade. Todo mundo foi colocar a cara no pó. Todo mundo foi se arrepender dos seus pecados. Todo mundo se arrependeu dos seus maus caminhos. Todo mundo foi reconhecer diante de Deus as suas misérias e se converteram, né? Diante de Deus. A gente estava falando antes de ontem aqui também sobre Josias, e a gente estava até comentando também agora, né? Também é um avivamento na prática, o que ele viveu, né? O povo estava num declínio espiritual, estava longe da lei, o povo já tinha se distanciado, fazia ofertas a Baal, estava em idolatria, estava em todas as coisas erradas. Então, Josias lá começa a reinar com 8 anos. Com 8 anos. Com 8 anos. E depois de um tempo ele começa, os sacerdotes levam para ler a Bíblia diante dele. Foi no 18º ano do reinado com dele. 16 anos.
Não, 26 eu acredito. Por aí. 26. Ele ordena uma reforma no templo e aí encontraram um livro. Aí o secretário do sacerdote, né, o escrivão do sacerdote chegou lá e falou assim, ó, e o Quias achou esse livro aqui e pediu para poder entregar para o senhor, rei. Aí Josias fala assim, lê na minha presença aí esse livro. Depois que é lido a lei de Deus, o que Josias faz? Rasga suas vestes. Rasga suas vestes. Por quê? Ele vai entender assim, poxa, se tudo que tiver escrito nesse livro for verdade, a nossa cidade vai receber um grande juízo da parte de Deus, porque está todo mundo idolatrando, está todo mundo distante de Deus. Está tudo errado. Está tudo errado. Aí ele vai pedir para poder consultar uma profetisa, né? Consulta lá essa profeta, essa profetisa. E aí Deus usa aquela mulher e diz, olha, vai vir o juízo de Deus sobre essa cidade, sobre esse povo. Tudo que está escrito aí nesse livro vai vir mesmo. Mas a tua vida, Josias, vai ser preservada. O que Josias começa a fazer depois que é lida essa lei? Depois ele começa a se humilhar, fazer toda a reforma, tirar os altares, tirar tudo tudo aquilo que era contra a lei de Deus. Começa a fazer realmente uma reforma. Manda derrubar os altares de idolatria. Dentro do templo tinha câmeras de prostituição cultual. Olha só, dentro do templo. Entendeu? Então, tinham sacerdotes, sacerdotisas que eram prostitutos cultuais. E dentro desses templos aconteciam ali imoralidades que desagradavam, obviamente, a Deus. E tudo isso era dentro de um contexto de idolatria. Então, ele manda tirar. Manda tirar tudo isso aí que está desagradando a Deus, os objetos de idolatria, os ídolos, manda derrubar tudo. Exatamente. E a gente vê que, mesmo em meio a tudo isso, a gente percebe que é necessário. Né? É necessário, quando Deus anuncia o juízo, né? É necessário nós tomarmos uma posição. Né? Não apenas esperarmos que o juízo venha, mas sim tomar uma atitude mediante a isso. Né? O rei Josias simplesmente não ficou parado, né? Leu ali o livro e simplesmente... Não, já falou para outro. Não. Ele tomou uma atitude. Então, assim também nós precisamos ser, né? Já aplicando, precisamos ser dessa forma também, né? A gente sabemos que muitas coisas vão acontecer, estão para acontecer, serão inevitáveis. Só que a nossa parte como cristãos, como homens que se posicionam, né? Precisamos tomar alguma atitude para, quem sabe assim, como Deus vai falar através de Joel, quem sabe assim Deus derrame uma bênção tal sobre nós, né? Então existe ali um ponto de atitude que nós precisamos tomar diante da presença de Deus para que realmente, né, esse grande avivamento venha acontecer na nossa vida e a nossa vida venha se manter preservada pelo nosso Deus, né, irmãos? O que eu acho interessante é que em todo contexto que a gente vai falar sobre avivamento, tudo que a gente vai falar sobre, que a gente vai ver na Bíblia, ou até mesmo na história, o povo está num declínio espiritual. Justamente. O povo está longe de Deus, está afastado de Deus. E a partir do momento que eles ouvem um juízo, ou que seja no nosso tempo, que a gente ouve a palavra, que a gente ouve a mensagem do Evangelho sendo pregada, que a gente ouve sobre o juízo de Deus, na necessidade do arrependimento, isso vai gerar em nós o desejo, a sede do arrependimento para se voltar para Deus, que foi o que aconteceu com o Josias. O povo estava com um declínio espiritual, estava longe de Deus, e a partir da palavra que eu acho interessante é da palavra e da oração. Justamente, veio aí a humilhação. E eu acho que a partir daí, o ouvinte ele já começa a entender o que é o avivamento, né? Porque, veja, qual que é esse contexto? Aonde surge esse contexto de avivamento? O Hudson acabou de dizer, né? É a partir do contexto de declínio espiritual, onde está todo mundo distante de Deus. Lembra de Elias? Ah, Senhor, só sobrou eu aqui, todo mundo se corrompeu. Aí Deus ele fala assim, não, ainda tem 7.000 que não se dobraram, tem 7.000 que ainda estão com seu coração preservado. Aí entra aquele verbo de novo, né? De avivamento, né? Ou seja, aonde que surge esse contexto de avivamento? O povo está em grande declínio espiritual, é o que a gente está vivendo hoje. Eu acho que a gente nunca ouviu tanto escândalo no meio gospel, enfim, no mundo hoje em dia, igual nós temos visto hoje, né?
E sem falar dos sinais da vinda de Jesus, que isso também manifesta, né, o juízo de Deus eminente sobre essa terra. Por exemplo, a gente vê aí pandemia tomando conta do mundo. As pessoas enfermas, enfim, guerra acontecendo. Ou seja, a volta de Jesus ela está próxima. E com a volta de Jesus a gente sabe que haverá um derramar da ira de Deus sobre esse mundo. E o que a palavra de Deus vai nos dizer? Ela nos chama, né, para poder viver esse arrependimento, essa conversão. É nesse momento que a gente vive o contexto de avivamento, que é se voltar para a palavra de Deus. Então você que nos acompanhou aí, participou da enquete, avivamento é justamente isso. Diante de um contexto onde o juízo de Deus é eminente, ele convoca as pessoas a se arrependerem dos seus maus caminhos. Promessa de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei dos céus. Então primeiro é isso, é se arrepender dos seus caminhos. Avivamento é o barulho, vamos para aquele culto animado, né? Não é isso aí. Interessante. É arrependimento, cara no pó. É algo que o irmão falou, né? É algo muito interessante, porque para muitos hoje em dia, quando se fala de avivamento, o pessoal apenas pensa em movimento, em lugar lotado, né? Apenas um povo que estava utilizando talvez um mesmo uniforme, né? Cantando mesmos hinos, né? E uma expressão assim, os irmãos não me entendam mal, né? Mas vivemos na geração onde é muito usada a expressão: a nossa geração tem lenha para queimar. Será mesmo? Será que nós estamos nadando nesse auge tão grande de dizer isso? Será que nós estamos realmente quebrantados diante de Deus, dispostos a se derramar diante da presença de Deus? Será que nós temos toda essa coragem, essa ousadia de renunciar à nossa própria carne, né? Porque para muitos avivamento é algo temporão. É simplesmente participar de um evento e vai para casa e continua da mesma forma. Mas para nós, o avivamento genuíno, né, é necessário gerar quebrantamento, é necessário gerar em nós aquela sede pela busca do Espírito Santo de Deus. É necessário nós se voltarmos a Deus em santificação. Para nós, o avivamento verdadeiro gera quebrantamento diante de Deus, em lágrimas, em prantos, reconhecendo a nossa miséria e pedindo para que Deus nos mantenha firmes até o final. Então entendemos que avivamento tem que gerar isso na nossa vida. Isso. Amém. Graças a Deus. Ele falou que o Espaço Reviver está no ar. Ele tá